Bom dia a todos. Estamos aqui hoje, temporada 4, episódio 13, entende? Com o nosso convidado Cleito. O Cleito, ele é vai se formar em psicologia na Unicuritiba. Tá com 33 anos e tem uma grande experiência nessa área, assim. Hoje acho que a gente vai abordar os temas mitos da psicologia e saúde mental. Mas antes de tudo, vê aqui o QR Code, segue a gente nas redes sociais que a gente vai ter mais coisas sobre falar em questão, tá bom? Mas, Cleiton, primeiramente, se apresente. Quem é Cleiton? Antes de tudo. Meu nome é Cleiton, então tô me formando em psicologia agora em dezembro. Então faço psicologia e tenho experiência em área de saúde. Trabalho na área de saúde há 6 anos. A gente já esteve aqui no Ex-Scarpa fazendo algumas palestras e, e é isso. Gosto de correr, gosto de praia, gosto de pescaria. É isso. Então, antes de tudo, né? Antes de Aham. ser um psicólogo, você precisa ter uns hobbies, né? Mas em questão da psicologia, certo? Você teve alguma inspiração, alguns livros assim que você seguiu, ou alguma experiência assim de vida? Então, até os 20 anos eu não nem conhecia o que era psicologia, nunca tinha ouvido falar. É, Quando eu cheguei aos 20 anos de idade, eu era bastante. Na verdade, eu já tenho uma característica, já ser mais introvertido, já Uhum. ser mais tímido. Então, eu já tenho uma característica já de ser mais introvertido. Quando eu cheguei nos 20 anos de idade, o... eu tinha uma autoestima muito baixa. Então, por exemplo, alguém fizesse alguma brincadeira, eu já ficava mal, já me sentia mal, sentia, sei lá, um lixo, sabe? Sim. E Daí eu, mas eu pensava, não faz sentido. Às vezes não é na maldade e eu tô sentindo tudo isso, é estranho. E quando eu cheguei nos 20 anos de idade, tinha uma grande questão da minha voz. Eu tinha uma voz muito de adolescente ainda, não tinha amadurecido. E fiz fono, fui no otorrino, aí não resolvia. O otorrino até olhou minhas cordas vocais, fui no endócrino para ver a questão de testosterona estava normal. Daí falou, só resta a parte psicológica, então. Aí quando eu fui fazer terapia. A fono me encaminhou para fazer terapia. Daí que eu conheci psicologia. Uhum. Aí abordou muitas coisas em relação ao meu pai. Então eu tinha uma relação muito conflituosa com meu pai. Desde os 13 anos já não falava com ele, mesmo morando na mesma casa. Então eu tinha um ódio gigantesco dele. É, Ali dos 6 aos 13 anos, meu pai acabou sendo uma pessoa assim que. Eu vou falando algumas coisas, porque eu e meu pai somos diferentes, então temos gostos diferentes. Meu pai Sim. gosta, por exemplo, de serviço mais braçal, não valoriza tanto o estudo, e eu já valorizo o estudo. E não gosto de serviço braçal, por É exemplo. aquilo, né? É um monte A caneta pesa menos que a enxada. exatamente. E aí ele falava, você não é meu filho, sua mãe saiu com outro, sei lá. Talvez na cabeça dele fosse brincadeira, mas pra mim era muito ofensivo e eu guardei isso. Então, aí com 20 anos tive que resolver isso na terapia. Porque pra mim amadurecer tinha essas questões de vida ali. E aí eu conheci a psicologia, né? Foi ali que você se apaixonou pela cada área. Mas em questão, essas coisas que seu pai falou quando você era novo, atrapalhou muito na sua evolução como homem, assim? Vida adulta, pode-se dizer? Até os 20 anos, sim. Até Sim? os 20 anos foi, foi muito impactante. Tanto é que na terapia, quando tinha que mexer o assunto em relação a meu pai, era muito sofrido, assim. Eu não queria, puxa, não, eu quero falar de que eu quero estudar, quero fazer faculdade. E aí a terapeuta falava, beleza, mas em algum momento vai ter que voltar nesse assunto. Sim. Mas foi importante, hoje a relação com meu pai tá muito boa, a gente resolveu, superou isso. Graças Então, a Deus. eu acho que se não tivesse a psicologia na minha vida, eu não tivesse feito terapia, provavelmente eu estaria em depressão grave, com um ódio absurdo ainda do meu Sim, pai. Então a psicologia me ajudou a superar isso. sim. Que bom, que bom. Mas, olha, muitas pessoas aí que estão assistindo a gente não sabem o que realmente é um psicólogo. Eu queria que pelo menos você desse uma descrição, assim, do que é um psicólogo. O que que ele faz e o que ele trabalha em cima. As pessoas às vezes falam assim: pra que psicólogo se eu posso conversar com meu amigo, posso conversar com a minha mãe, vou pagar alguém para ficar me escutando? O psicólogo tem que estudar várias teorias sobre desenvolvimento humano. O psicólogo tem que estudar sobre desenvolvimento humano, estudar sobre
a parte biológica, neuropsicologia, estuda formas de intervenção, entrevista clínica. Então, são vários estudos para poder ajudar o paciente. Então, é um profissional. No consultório, a gente não vai julgar se ele está certo ou está errado. A gente não vai fazer juízo de valor. A gente vai ver o que é importante para a vida dele, como de alguma forma pode reduzir o sofrimento, como ter uma vida mais, Saudável? uma vida mais saudável. E saudável de acordo com aquele paciente entende como saudável, Sim, né? sim. Não de acordo com o que eu quero que ele faça, é de acordo com os objetivos dele. Então é um profissional e aí, diferente do amigo que vai dar conselho, o psicólogo não, vai ajudar com maneira científica. Sim. Respeitando todos os limites, né? Ali, Uhum. se o paciente não quiser, não forçando. Mas é como você falou, né? Se você quer melhorar em algo, você precisa fazer algo sobre aquilo que te deixa ruim, né? Uhum. Eu acho que é uma coisa muito interessante isso. Mas em questão, o psicólogo só trabalha em clínica ou não? Eles têm outras áreas assim? É uma área muito diversificada. O psicólogo pode trabalhar em hospitais, em RH de Uhum. empresa, pode trabalhar em ONGs, clínica também, é o mais comum. No SUS tem unidade de saúde, tem UPA, pode trabalhar na UPA, Uhum. pode trabalhar em escolas, escolas é bem comum. Sim. Então tem várias áreas aí para seguir. Não, com certeza. Ah, como tem, existe clínicas de psicologia já específica em áreas, mas em questão a psicologia em AD, ela vai ser a mesma coisa ou vai ser até melhor assim? Porque vai abranger um público maior ainda. Alguém que não tem como chegar até lá ou tem vergonha em si. Você fala isso, fazia faculdade EAD? Não, questão de eu procurar Ah, tratamento o psicológico online. atendimento online. Ah, Uhum. você já fez atendimento online? Não, nunca fiz. Não. É, Então, às vezes, o que que pode acontecer? Às vezes, se a pessoa mora numa casa que não tem muita privacidade e ela não tem outro local para ir, pode ser um pouco difícil, por exemplo, como é que ela vai falar assuntos tão particulares e os familiares vão escutar, Sim. né? A não ser que sei lá, os familiares não estejam em casa. Então pode ter essa questão de logística, pode ser uma situação difícil. Também tem esses casos que o paciente tem muita dificuldade de sair de casa, sei lá, vamos pensar numa depressão muito grave, não está saindo de casa, pode ajudar bastante. Aí ele começar pelo online, até que depois ele Vai ali melhorando vai assim já. melhorando. Tá. A minha terapeuta, como eu falei, ela é do Recife, então a gente faz online há mais de um ano já. Uhum. E para mim é bom porque eu não preciso me deslocar até o local. Então não preciso sair do meu trabalho, pegar ônibus, Uber, ir lá, depois voltar. Para mim ajuda bastante o online. Inclusive eu vou me formar em dezembro, eu pretendo começar a atender online. Sim. Não sei futuramente se eu talvez vá me interessar por um local físico, mas eu pretendo começar no online mesmo. Ah, se tiver tudo bem pra você, pode mandar um abraço pra ela, agradecendo É a você. Juliana Maranhão, minha psicóloga, me ajudando bastante aí. Nossa, que bom. Questão. Em questão, como você falou, no começo era muito difícil porque você queria estudar essas coisas, psicologia. Mas a questão do preconceito que tem, existe muitas coisas assim relacionadas? Tipo, como preconceito eu falo, questão de eu ir ao psicólogo. As pessoas muitamente acham, ah, ele é louco, ele é estável, assim, entende? Existe ainda esse tabu? Como que anda essa questão? Ou, ou a questão também de você ter procurado, por ser homem, ter procurado a área da psicologia. Porque muitas vezes é mais as mulheres que procuram essa área, certo? Uhum. Como que foi? Eu acho que o que me faz estar na psicologia e gostar muito dessa área é essa história de vida que eu te falei, né? De ter passado lá aos 20 anos de idade por terapia. Então, eu vi que transformou a minha vida. Então, foi algo que realmente vi fazer sentido. Eu vejo pessoas mais velhas, geralmente, tendo mais essa dificuldade, porque, querendo ou não, é uma área nova. Então, 20 anos atrás não se falava disso. Psicologia no passado estava mais ligado a manicômios. Então, as pessoas eram colocadas em pessoas que eram diferentes, consideradas loucas, eram jogadas num hospital. Os tratamentos da época eram bem atrasados, eram muito violentos. E aí o psicólogo ficou com esse estigma de ser alguém que trabalha com loucos
por estar nessa área, nesses manicômios. Mas nos últimos 20 anos melhorou bastante, tem se divulgado mais, as pessoas, principalmente agora, depois da pandemia, é, as pessoas estão buscando mais ajuda. Ainda é uma resistência, eu acredito que as pessoas mais velhas, ainda por não conhecer, por ser uma área que eles talvez não tiveram muito contato, mas tem melhorado bastante, as pessoas têm entendido a importância dessa área. Na verdade, você abordou um ponto muito interessante que é a pandemia. Em questão, tipo, foi 2 anos assim de pandemia, agravou muito a questão da saúde mental assim das pessoas, porque elas tiveram que ficar um tempo em casa, se afastar assim, como o ser humano é muito amigável, precisa de um contato ali, entre outros, piorou, como ficou estável assim. Teve uma piora considerável, porque a gente até pensando nas escolas, os alunos ficarem um ano fora da escola, atrasa todo ali a rotina e também fica longe dos colegas. Vários, quando voltaram, começaram a sofrer ataque de pânico, a ter sintomas ansiosos. Então, e também considerar que a pandemia as pessoas, muitos perderam emprego, perderam familiares, tiveram que mudar a sua rotina. Foi algo que realmente trouxe muito impacto na vida das pessoas. Então, às vezes, a pessoa já apresentava algum sofrimento antes, Uhum. e a pandemia pode ter piorado bastante. Sim. Na faculdade, eu atendo alguns casos que o paciente já antes tinha alguma situação ali que incomodava, mas com a pandemia Se agravou ainda se mais. agravou bastante, né? Perdeu o familiar, perdeu o emprego, Não, com certeza. teve que mudar a rotina. Então, e considerar também que a gente está num momento, desde 2014, de uma certa crise financeira. O país, muitas pessoas que tinham seu trabalho há 10, 20 anos tiveram que, é, foram demitidas, empresas quebraram, estão tendo que trabalhar 10, 12 horas por dia para tentar se manter. Então, essa parte econômica também tem bastante impacto na saúde mental das pessoas. Acho que é uma área em questão ali, como você falou, tipo, foi muitas pessoas quebradas, muitas pessoas mandaram fora. Nessa questão ali, procura nessa área de perdi o emprego, essas coisas. As pessoas normalmente buscam a psicologia ou não? Remetem a ficar sem? Em qual momento, assim, que a pessoa se olha, se você saber me dizer, né? Qual momento a pessoa se olha para si mesmo e fala, irei procurar ajuda, assim? Ah, Você vê o que é mais comum que aparece na clínica? o que é mais comum, assim? Em qual momento? Uhum. Geralmente, a pessoa, sintomas de ansiedade, tristeza frequente, dificuldade de encontrar trabalho também é uma possibilidade. Um exemplo, a questão do trabalho. A pessoa se acostumou a uma atividade e agora não consegue mudar, encontrar outras formas de se manter. Sei lá, foi demitido e não consegue sair de casa, está muito deprimido. Então, a psicologia ajuda ela a poder mudar a vida dela, a ver novas oportunidades, a se adaptar a esse momento. Sim, sim. Normalmente na clínica, assim, o que as pessoas que vêm até a clínica são geralmente mais homens ou mais mulheres? Lá na faculdade está chegando mais mulheres. Eu não tenho uma estatística aqui, mas o que a gente Não, tudo percebe bem. são mais mulheres. Homens são um pouco menos, assim. Eu acredito que a mulher já desde da adolescência já vai no ginecologista, já cuida da saúde. Pra ela já geralmente faz parte da rotina. Agora pro homem não. O homem vai no médico quando tá mal, tá no Tá último perto de recurso. morrer. Culturalmente o homem não tem tanta, acaba não buscando muito. E na faculdade, as demandas que têm aparecido, os pacientes têm buscado lá na faculdade, são por motivos de sofrimento por abuso sexual. É um tema que aparece recorrente. Estresse, problemas familiares, problemas de relacionamento, problemas pai e filho, mãe e filho, problemas de trabalho. Então, esses são as demandas mais comuns lá na faculdade. Sim. Por que você acha que acontece isso, em questão do homem não procurar ajuda de si? Você acha que, querendo ou não, ali ainda existe um tabu da questão de não, irei conseguir me ajudar assim? Culturalmente o homem viveu. O homem era aquele que ia para a guerra lá no passado, aquele que tinha que dar conta sozinho.
Isso continua até hoje, essa ideia de que se você demonstrar alguma tristeza, você é fraco, você é frágil, você é um viado, tem essa ideia. E, e acaba sofrendo sozinho. Então, por exemplo, esses dias eu fui fazer uma palestra numa empresa com os homens lá da construção civil, os pedreiros, e levei o vídeo do Wesley Safadão, que é aquele cantor. Sim. Desde 2017 ele sofria sintomas ansiosos, ele já sentia tremedeira, já palpitação. Ele só foi buscar ajuda no passado, quando realmente não tinha mais o que fazer, teve que cancelar vários shows. E aí ele mesmo fala que ele era do time da frescura. Ele achava que Sim. ele estava sofrendo era frescura, não, isso aí vai passar sozinho e não passou. Ele teve que cancelar vários shows, fazer tratamento. Inclusive tem um show dele que ele para o show no meio e fala, gente, eu não tô passando bem. Vou ter que encerrar e tal. No caso dele, foi também a agenda de shows, essa questão do Instagram, de mostrar sempre uma vida perfeita, uma vida irreal, que a gente não tem uma vida perfeita, Sim. mas no Instagram a pessoa tem que mostrar somente a parte perfeita. Então é uma pressão muito grande. E também o fato dele, né, considerado frescura, poderia ter buscado antes, mas que bom que ele buscou agora, né? Sim, com Mas certeza. acabou sofrendo um período grande ali, e só foi quando realmente não dava mais, tava sofrendo bastante. Com certeza. A outra adendo, galera. A gente já vai entrar em novembro, né? Questão do Novembro Azul. Então, vocês têm que entender que não é só questão de físico, é mental também, entende? Porque ajuda bastante em questão dessas partes. Como estamos aqui já, que Novembro Azul também não é só saúde física, é mental. Mas como um homem pode, questão do homem, pode se prevenir em questão disso, do preparar o seu mental, ter um mental bom, em questão, procurar ajuda. Você acha que o psicólogo vai ajudar nisso? Mas como que ele pode fazer isso de uma forma que ele começa a pensar diferente e procurar ter ajuda em si? Eu acho que antes da terapia, a gente pode pensar, por exemplo, cuidados com o sono. Uhum. É um tema importante. A psicologia, que é mais da área voltado à neuropsicologia, trabalha com essa questão do sono, a importância da regularidade de dormir adequadamente. Atividade física. Qual atividade física? A que você gostar e dentro do tempo que é possível. A gente sabe que às vezes a pessoa tem uma vida corrida, mas se é possível fazer uma caminhada, uma atividade, é, tentar encaixar ali na rotina, porque até se a gente for pensar em ansiedade, a ansiedade faz parte da nossa vida, mas se a gente for pensar numa ansiedade patológica, uma ansiedade que atrapalha a vida, a atividade física é a primeira linha de tratamento. Então, a atividade física é super importante para diminuir os sintomas ansiosos. Então, sono, atividade física e, e terapia, ao pensar em psicólogo, quando tiver alguma questão que esteja incomodando, questão de relacionamento ou o próprio corpo, muita raiva, estresse, ansiedade extrema. Então, é importante buscar ajuda para Sim. isso. Voltando a uma questão que você falou, você abordou a questão das redes sociais. Uhum. Ultimamente, ultimamente, essa questão das redes sociais vem agravando a saúde assim do homem, porque querendo ou não, ali quando você tá na rede social é outro mundo. Você só vê o perfeito, você não vê o erro das pessoas. Isso vem agravando ou não, assim, pode se dizer? O algoritmo do Instagram, ele mudou, se eu não me engano, no passado, e ele ajudou a piorar mais um pouco ainda, porque agora você não vê só quem você segue, você vê todo mundo ali que tá em alta e de alguma forma tá ligado àqueles que você seguia. Se você, sei lá, aparece 500 perfis pra você, desses 500, com certeza alguém vai ter uma vida melhor, alguém vai ter um carro melhor, alguém tá na praia. Então você vai estar vendo sempre aquele recorte muito perfeito daquelas pessoas. É, Se alguém colocar que tá triste, que não tá bem, poxa, hoje eu acordei mal, isso aí não vai gerar visualização, não vai gerar curtida. Você não vai ver, você vai ver uma vida muito perfeita. Então, as redes sociais, elas aumentam essa questão de se sentir mais inferior, se sentir mais fraco. E também de estar buscando valores que não são nossos. Então, às vezes, a gente quer uma vida que faz sentido só para aquela pessoa, aquele influenciador, aquele famoso.
mas pra gente não faz sentido. Então, a terapia ajuda o paciente a buscar aquilo que faz sentido pra ele, aquilo que é um valor importante pra ele. Sim. É, Acaba que, em questão, você tem uma forma diferente de pensar, mas por conta de eu ficar vendo algo, aquilo muda, entende? Acho que é muito em questão disso. Mas, como posso dizer? A internet, então, agrava esses sintomas, certo? Mas, a gente tem uma parte boa das redes sociais, divulgação, a gente tá aqui no podcast, a gente tem muitas oportunidades, mas sim, pro outro lado, a pessoa que às vezes tá lá deprimido, tá no. O tédio faz parte da vida. Às vezes a gente tem dia que a gente não tem nada pra fazer, não tem uma coisa. A gente não pode ser feliz o tempo todo. Não é humano. sim. Às vezes a tristeza faz parte, às vezes a dor, perder alguém faz parte. Um dia, sei lá, levar um fora, ou deu alguma questão ruim no trabalho, aqui na escola, aconteceu alguma coisa que não era o que você esperava, vai sentir um pouco mal. E faz parte da vida. Agora, quando a gente tá muito voltado às redes sociais, a gente quer mostrar muito o que é perfeito e a vida não é perfeita, a vida Não. não é, É não é isso. aquilo. Então, as redes sociais, elas atrapalham bastante nesse sentido. As pessoas têm que começar a entender que a vida tem um altos e baixos. A questão não é você cair. A questão é você saber se levantar, né? É isso que muda. Mas existem outros fatores que agravam a saúde mental do homem, assim, como outras coisas, como aquela pornografia, essas coisas, assim. Sim, inclusive eu até trouxe ano passado o tema da pornografia aqui numa palestra com os adolescentes, né? Uhum. Quando o adolescente tem contato muito cedo com pornografia, passa a ser como se aquela fosse a melhor forma sei lá, de obter o prazer, de transar. E não, a pornografia é uma luz perfeita, atores selecionados, tem recorte, tem edição. Não é a vida real. Então, se a pessoa basear, igual das redes sociais, basear a vida dela naquele vídeo, vai chegar um momento da vida dela que não vai fazer sentido o sexo. Não é igual o que é lá naquele vídeo. Então, pornografia, sim, é um dos grandes problemas do homem. Outros problemas é álcool, uso abusivo de álcool, violência. Então, homens geralmente estão envolvidos em mais violência, ataques de fúria, de raiva. É, acho que são esses as Sim. principais demandas. O nosso tempo aqui tá batendo, mas por último adendo, eu queria que o Cleiton, alguém, possivelmente, quando estiver vendo esse vídeo, possivelmente está muito interessado em cursar psicologia. Eu queria pelo menos que você falasse algo motivador, assim, para essa pessoa seguir em frente, se Para quem quer possível. fazer psicologia? Eu acho, eu não sei se continua ainda sendo o segundo curso mais concorrido da Federal. Acho que é isso, né? É um dos mais concorridos da Federal, bastante buscado aí. Talvez só tá perdendo para medicina. É uma área muito legal se você estiver disposto a estudar. É uma área que exige muito estudo e também se propor a fazer terapia. O psicólogo que não faz terapia, ele acaba é, não conseguindo separar o que é dele e o que é do paciente. Então, quem for fazer faculdade de psicologia, se tiver a oportunidade antes de também buscar terapia, ajuda bastante. Porque daí você já entra nesse processo de autoconhecimento, de entender como que funciona. E para mim, assim, foi um divisor de águas na minha vida, a psicologia, ter feito terapia lá dos 20 aos 22 anos. Foi algo que mudou. E eu vejo nos meus pacientes também estão mudando, melhorando, algo que parecia difícil, impossível. Fala, nossa, agora faz sentido. É, nossa, eu não estou sofrendo mais por aquilo que eu achava que eu ficava sofrendo. Então, isso é, isso é gratificante, assim. Sim. Né? E eu acho que o mais importante que eu falo, tem até um primo que está querendo fazer psicologia, o que motiva a gente a ser psicólogo é ver a melhora do outro. Então, Uhum. isso tem que ser o principal. Claro que a gente vai ter que ganhar algum dinheiro para se manter, mas se você de alguma forma, não torce pela melhora do teu paciente, não vibra por aquilo, a psicologia talvez não seja a tua área. Talvez seja, seja outra área daí para Sim, seja melhor para você. sim, com certeza. Mas é isso, galera. Espero que ajudem a cursar alguma área de psicologia, porque podemos ver que realmente a psicologia ajuda muitos casos e é uma área que realmente é muito requisitada. Mas contudo, tem um começo e um fim, o nosso fim vai chegando. Muito obrigado, Cleito. Agradeço de coração você ter vindo aqui.
como minha professora Giovana fala, a melhor forma de falar um adeus é o obrigado a todos. E é isso.